dificilmente ele tem bons resultados. E a desorganização, ela vai reverberando, sabe? Ela vai contaminando, é como se fosse uma doença. Essa ervilhinha, ela vira algo muito grande, ela vira uma melancia. Porque ela deixa de ser algo que incomoda pouco e começa a incomodar o fornecedor, começa a incomodar o cliente, começa a incomodar o colaborador, porque não há organização. Para o colaborador, eu não sei o que vou fazer. Para o cliente, eu não sei como eu vou resolver meu problema. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Essential Talk. Esse programa que reúne as melhores marcas do mercado. Marcas que estão se destacando e fazendo a diferença na região. E hoje eu tenho a honra de receber aqui com a gente a Wendy Bezerra, consultora empresarial há mais de 10 anos, especialista em comunicação e oratória, educadora e criadora do método CORE. A Wendy já conseguiu auxiliar empresas em toda a região do Brasil e hoje está aqui com a gente participando desse programa. Wendy, seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui com a gente. Obrigada, Kaelissa. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui fazendo parte desse projeto lindo e essencial. Wendy, você já tem 10 anos de experiência no mercado, realizando consultoria em várias empresas de porte pequeno, médio e até mesmo empresas grandes. Mas me fala, como que foi esse chamado? Como que você iniciou essa carreira? Você sempre já teve essa carreira em consultora empresarial? Então, eu tive conexão com empresas desde a minha formação básica, que é a administração. Então, eu fiz a minha trajetória pensando nos negócios. Embora eu tivesse ali, paralelamente, ensinando na docência, eu estava sempre olhando para os negócios, olhando para as empresas. Então, a minha conexão com a consultoria organizacional é muito fundamentada na minha formação acadêmica. E a partir daí, da formação acadêmica, os meus olhos se abriram para entender as dores dos negócios e como eu, como Wendy Bezerra, poderia ajudá-los a melhorar a sua trajetória. E de forma mais específica, Wendy, você falou de abrir os olhos, de enxergar. Qual foi o momento que você percebeu que você poderia ajudar nos bastidores, né, dessa empresa, que você poderia realmente ser diferença para essa empresa e esses empresários? Então, eu morei em Brasília 11 anos e lá em Brasília eu já estive conectada com o mercado, entendendo que eu poderia, com o meu conhecimento e com a minha experiência de negócios, ajudar esse empresário a melhorar os seus processos. A minha formação de mestrado é na área de engenharia de produção. Então, olhar processos para mim é algo muito natural. Eu chego numa empresa e eu já começo a observar os fluxos, se aqueles fluxos estão fluidos, se os processos estão organizados. E a partir daí, conversando com empresários, comecei a entender que este era o momento, há mais ou menos 10, 12 anos atrás, a ajudá-los de maneira mais efetiva. Dentro desse cenário de tanta experiência, de ajudar várias empresas, né, diferentes, consultoria para pequena empresa, empresas maiores, você enxerga de forma geral algum cenário atual hoje em dia, algum desafio grandioso que os empresários, na sua maioria, enfrentam? Então, os empresários, em geral, são pessoas que começaram seus negócios sem um planejamento prévio. E o que eu observo é que, por conta desse fato, eles chegam no momento em que o próprio crescimento se torna algo disruptivo. Ou ele profissionaliza seus processos, organiza sua empresa, defende que o conhecimento pode sim transformar o seu negócio, ou ele vai por outro caminho, que é o caminho da insustentabilidade. Então, esse movimento que eu vejo é um movimento muito natural em empresas de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Não é só no pequeno negócio que a gente enxerga essa necessidade de organizar os processos. Isso também é uma realidade em empresas de qualquer porte e também de vários setores, sabe, Caelissa? Não é também só no varejo, onde a gente vê mais empreendedores, ou no setor de serviços. A gente começa a observar que até no ramo industrial, onde os processos são mais organizados naturalmente, a gente precisa planejar, organizar, ter líderes para guiar esses processos.
e também controlar os resultados. Achei isso fantástico que você falou agora, que muitas vezes a gente não para pensar, que é que uma empresa também de média e grande porte Uhum. pode ter problemas no seu processo. Às vezes a gente vê aquela empresa grandiosa Sim. e a gente pensa que está tudo funcionando, mas muitas vezes por trás tem um empresário que está cansado. É. E nessa hora que o empresário está cansado, qual seria essa solução, Wendy? Então, eu criei um método de consultoria, que é um acrônimo, CORE, e significa competências, organização, resultados e estratégia. Esses pilares, eles guiam as minhas ações dentro das organizações. E aí, quando eu faço o diagnóstico, como médico, que avalia o paciente e identifica as dores que esse paciente tem, aí eu vejo qual é a necessidade específica dentro desses pilares que eu posso entrar e ajudar esse empresário. Então, mesmo o empresário grande, muitas vezes ele tem um planejamento estratégico, mas ele não consegue implementar. Ou, às vezes, ele já passou por algumas consultorias que ajudaram na sua trajetória, na sua existência, mas essas consultorias elas não conseguiram avançar na área comportamental. Então, eu tenho a parte técnica muito bem estruturada, mas eu não tenho pessoas desenvolvidas dentro da organização para colocar essa técnica em prática. E aí é onde eu entro com o meu método CORE. Perfeito, Wendy. E falando um pouco mais aprofundado sobre a sua experiência, o que é que você enxerga realmente que muitas vezes esse empresário que talvez esteja identificando agora, nossa, isso que a Wendy falou realmente está acontecendo na minha empresa. Uhum. Qual é a maior dor que você atende hoje? O que é que você enxerga, principalmente na nossa região, em Mossoró RN, que os empresários realmente estão falhando e que seria muito fácil de ser solucionado? Às vezes, o empresário ele olha para o resultado e apenas e tão somente para ele. E não importa como é que ele vai atingir esse resultado, se os processos estão sendo feitos de maneira correta. Então, eu posso lhe garantir que a grande dificuldade do empresário, hoje em dia, é fazer as etapas de suas atividades de maneira eficiente para alcançar essa eficácia que é o resultado. É como se eu tivesse fazendo um jogo, jogando futebol. E o objetivo, a meta de um jogo de futebol é fazer gol, não é? Sim. Mas eu posso fazer um gol fazendo muitas faltas, derrubando todos os meus adversários. Eu posso fazer um gol contra, eu posso fazer um gol com a mão. Eu posso atingir esse resultado por diversos caminhos. Caminhos corretos ou caminhos incorretos, ineficazes, ineficientes, melhor dizendo. E aí esse empresário, como ele está focado no gol, no resultado, ele se perde na execução dos processos. E para alcançar um bom resultado, é necessário que você, empresário, construa uma relação de confiança com esse seu colaborador. Sem confiança, não temos resultado. E quando a gente fala da importância desse resultado ser realmente algo sustentável, Sim. né? Porque como você falou, a gente pode obter o resultado de várias vias, né? Através de várias formas. Só que quando não é a forma certa, Uhum. não é sustentável. E aí a gente entra naquilo que você falou, que é uma das principais consequências do mercado, a inconsistência, Isso. né? É. E aí entra várias empresas que acabam falindo, vários empresários que acabam cansados, exaustos, quer jogar tudo pro ar. Uhum. Ai, o teu funcionário não me escuta. Ai, a minha equipe não me atende. Ai, ninguém quer. Mas às vezes a pessoa nem sabe qual é o processo da empresa. Isso. E aí a gente tem resultados que não se sustentam. E o seu método, já sei, né? Já conheço muito bem o seu método. Ele vem com um pilar muito forte nesses resultados que são sustentáveis. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso público. Muitos resultados eu já vi acontecendo, sobretudo no processo comportamental. O método CORE, o primeiro pilar é o de competências. E, Kaelissa, o que eu vejo é que muitas vezes eu tenho até como alcançar bons resultados, mas minha equipe não está preparada para isso. Então, há uma dissonância entre os recursos humanos, e aí eu estou falando de gente,
a estrutura que eu tenho para fazer os processos funcionarem. Então, o que eu tenho visto com o meu trabalho é que essa área de desenvolvimento de competências para que esses gestores consigam implementar o planejamento estratégico, para que eles consigam alcançar as suas metas, para que eles entendam os resultados que eles têm, porque muitas vezes eles têm lá no sistema, um sistema potente, robusto, pujante, mas ele não sabe tomar decisões baseadas naquele resultado. E aí é onde entra o principal pilar que eu estou usando muito mais de conhecimento com os empresários, que é o desenvolvimento de competências gerenciais para que eles possam usar de maneira eficaz e eficiente esses projetos que eles já têm, às vezes, muitas vezes implementados, até por outros consultores, mas que eles não conseguem fazer acontecer, porque eles não têm infraestrutura humana e muitas vezes técnica para fazer com que os seus resultados sejam sustentáveis. Aí cansa, né? Cansa. E uma das coisas que eu vejo também que acaba não funcionando no mercado, nas empresas, são fórmulas prontas. Sim. Porque muita gente acha, profissionais também, né, são contratados e acham que deve pegar uma caixinha e copiar em todas as empresas, sem levar em conta as particularidades, sem levar em conta qual é a real necessidade. Você acredita nessas fórmulas prontas? Como que funciona o seu método? Eu não acredito em fórmulas prontas. Eu acredito num diagnóstico personalizado. O método CORE ele já nasce dessa forma. O empresário ele vai ter a oportunidade de dizer suas dores, de dizer seus incômodos, como se ele estivesse fazendo uma consulta médica. E a partir desse diagnóstico, dessa criação de um cenário muito real, realista, a gente consegue enxergar quais são os remédios adequados para aquela realidade, para aquela dor. Kaelissa, eu enxergo as organizações como seres. Nós somos seres humanos e nós somos muito diferentes, não somos? Sim, com certeza. A nossa história, ela reflete exatamente o que a gente é constituído hoje. Então, o Wendy de hoje é uma Wendy que teve uma formação em administração, que muito jovem fez um mestrado, que tem uma carreira sólida na área da educação e de consultoria. Então, a gente vai construindo ao longo do tempo, do mesmo jeito é um negócio. Então, um negócio, embora seja do mesmo ramo, certamente ele vai ter dores diferentes, porque eles são individuais. E essa diversidade, ela tem que ser respeitada. O método CORE respeita a diversidade das organizações. É a partir daí que entra o meu grande diferencial. É um método em que eu caminho junto com o empresário e com a empresa e com os gestores, com os líderes dessa empresa, para que as coisas aconteçam de acordo com o que é esperado pela organização e não por todas. Então, para mim, não faz sentido um método que é feito em massa. Ele tem que ser personalizado. E diante de tantos atendimentos, de tantas empresas pela qual você passou, tantos casos de sucesso, tem algo que você lembra, Wendy, durante a sua trajetória, que faz você lembrar assim, eu tenho certeza do que eu estou fazendo? Algum caso que te marcou, algum cliente, alguma jornada, alguma transformação que você ajudou? Sim. Principalmente nesse processo de construção de estratégias. Recentemente, eu estive apoiando um negócio, e não é um negócio pequeno, na construção de seu planejamento estratégico. E para construir esse planejamento estratégico, eu passei um bom tempo amolando o machado. E o que seria essa fase de amolar o machado? É entender profundamente o que a empresa faz bem, o que a empresa precisa desenvolver, o que o mercado está fazendo com esse negócio e quais são as oportunidades que essa empresa tem diante desse cenário. Então, quando a gente construiu, e depois assim, de alguns meses trabalhando com a equipe, a gente resolveu que a gente precisava aprofundar nos números, na DRE, em um campo um pouco mais profundo para a gente poder comparar se o diagnóstico, que eram as falas, as impressões, um pouco da subjetividade das pessoas que compõem a organização, elas estavam corroborando, coerentes, conectados com os números da empresa. E para minha surpresa, a gente achou essa conexão. E era assim, ó, paralelo.
E isso evidenciou a importância da construção do planejamento estratégico. A gente está indo agora para a fase de implementação de estratégias que vão garantir a sustentabilidade do negócio nos próximos 20 anos. E eu estou muito feliz em fazer parte dessa reviravolta que essa organização está passando, porque a partir de agora ele está nesse movimento disruptivo que eu falei Sim. anteriormente. Ele vai passar um passo à frente dos seus concorrentes, porque eles estão enxergando o futuro bem aqui. Eles sabem onde eles estão e eles sabem para onde estão indo. Isso não era uma verdade há 8 meses atrás. E falando da sua consultoria de forma melhor, tá? Como que funciona? Por exemplo, se eu tenho uma pequena empresa, Wendy, você consegue me atender na minha necessidade? Porque eu considero que seja diferente de uma necessidade de uma empresa maior, né? Que tem franquias, por exemplo, vários funcionários. Como que a gente consegue? Você me falou que é totalmente personalizado, é isso? Isso. Então, você consegue me atender mesmo que eu seja uma empresa pequena, ou mesmo que a minha dor seja, por exemplo, na equipe? Sim, aí é onde entra o grande lance do método Core. Porque por não ser uma receita pronta, a gente consegue atender a diversidade que eu falei, essas diferentes personalidades organizacionais. Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa de médio porte, pode ser uma empresa de grande porte, pode ser uma empresa do ramo de serviço, pode ser uma empresa do ramo industrial. E isso me deixa muito feliz, porque com o meu conhecimento eu posso ir ajudando essas organizações a sobreviverem e fugirem do que é natural de um ser vivo, que é a morte. Então, ir driblando a natureza de uma organização, olhando para a organização como um sistema vivo que nasce, cresce e morre. Só que nas empresas a gente consegue ir continuar crescendo, inovando, criando estratégias, planejando o futuro. E existe um dado estatístico interessante, Kaelissa, que faz parte do resultado de uma pesquisa que o Sebrae faz bienalmente, que é a mortalidade infantil de empresas e de empresas de pequeno porte. No Brasil, a cada 2 anos, mais da metade dos negócios que abrem fecham as portas. E se a gente diminuir um pouco essa dimensão temporal, diminui um pouco a mortalidade infantil, mas ainda é muito significativa. E isso se deve porque muitos empresários, eles entram no empreendedorismo, eles abrem seus negócios sem fazer o que é básico, que é planejar. E a gente também pode ajudar nesse momento, na construção do sonho, para que ele seja sustentável. Então, inclusive, você consegue ajudar nesse planejamento antes Do de abrir, negócio acontecer. antes de abrir a empresa, para que a pessoa, o empresário, já tenha toda essa estratégia. Sim. E ao realizar essa estratégia com um plano de ação, você também pode realizar um acompanhamento. Para garantir que tudo vai ocorrer. Que o que foi planejado, de fato, pode acontecer. Eu acho isso fundamental, né? Porque muitas vezes a gente entrega algo para o nosso cliente, entrega o plano de ação, mas e depois? Como que sai, né, do papel isso? Como que ele consegue realmente colocar em prática? Muitas vezes o plano de ação ou o planejamento, ele vira um livro de prateleira. E isso não é uma realidade do método Core. Porque como eu faço esse processo de acompanhamento do empresário, então eu garanto para ele que o que foi planejado vai acontecer. Porque eu estou ali, de mãos dadas com ele, para ver o processo de transformação do negócio dele. Sabe, aquele cansaço que você falava até pouco tempo, aquele cansaço ele vai minimizando e a tranquilidade de ver o seu negócio saudável traz muita satisfação para mim e para o empresário. Exatamente. E para o colaborador também, né? Para o colaborador. Porque ele sabe o que vai fazer, ele tem um caminho certo, ele não está ali perdido, sabe? E às vezes a gente enxerga pequenas transformações na área educacional da empresa que movimenta o resultado, porque lembre, há pouco tempo, há poucos minutos eu falei que confiança gera resultado, e confiança, a base da confiança é um bom relacionamento, empresa e colaborador. O colaborador ele precisa ter muito bem dimensionado na sua mente quais são os objetivos pessoais dele
e os objetivos da empresa, do negócio. Então, quando ele faz essa conexão, é muito visível o quanto ele pode ajudar o negócio a ser sustentável. Quando eu não tenho um colaborador, Kaelis, engajado, dificilmente eu consigo bons resultados. E não estou falando de comprometimento, eu estou falando de engajamento. Colaborador comprometido é aquele que chega, bate o ponto, faz o que é pedido a ele, ele faz o básico. Colaborador engajado é aquele que tem uma conexão emocional com o negócio. E no método Core a gente consegue trabalhar ferramentas, soft skills que esses colaboradores podem desenvolver e garantir essa conexão emocional que muitas vezes falta. É ele comprar realmente a ideia da empresa, ele vestir a camisa, porque afinal de contas não existe uma empresa onde o colaborador não veste a camisa, né? É uma empresa que vai, no futuro, ter problemas e ser fadada ao fracasso. É verdade. Wendy, eu sei que existem vários pontos que podem fazer com que a empresa tenha várias dificuldades durante o caminho. Mas eu queria que você falasse aquele ponto que é pequenininho, que muitas vezes o empresário nem sequer imagina. Sabe aquele ponto, aquela ervilha na cama? Aquela ervilha que é bem pequenininha, que o empresário nem imagina, mas que pode fazer uma grande diferença se ele trabalhar nessa área e solucionar esse problema. Você poderia compartilhar com a gente qual seria esse pequeno problema que pode trazer grandes resultados, se bem trabalhado? O pequeno problema se chama desorganização. O cara desorganizado, dificilmente ele tem bons resultados. E a desorganização, ela vai reverberando, sabe? Ela vai contaminando, é como se fosse uma doença. Essa ervilhinha, ela vira algo muito grande, ela vira uma melancia. Porque ela deixa de ser algo que incomoda pouco e começa a incomodar o fornecedor, começa a incomodar o cliente, começa a incomodar o colaborador, porque não há organização. Para o colaborador, eu não sei o que vou fazer. Para o cliente, eu não sei como eu vou resolver meu problema. Para o fornecedor, eu só tenho problema quando eu forneço algum serviço ou algum produto para essa empresa. Então, veja, uma ervilhinha, a desorganização, ela vai permeando, ela vai transitando nos diversos stakeholders, né, da empresa, que são os interessados que essa empresa exista. Para mim, é a desorganização dos processos. E muitas pessoas atribuem a desorganização à personalidade. Ah, mas eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Mas teria ferramentas que a gente possa, pelo menos, de alguma forma, melhorar essa desorganização? Existem várias formas, principalmente dentro da área de gestão de processos. Porque a primeira etapa da gestão de processos é você diagnosticar quais são as atividades, quais são as atribuições dos colaboradores, o que cada um tem que fazer. E aí a gente compõe, a partir daí, dimensiona, na verdade, os setores, se o setor está inchado, se o setor tem muita gente ou pouca gente, se o setor tem colaboradores que são adequados àquele tipo de atividade, se aquela entrega. Sabe quando o colaborador ele é muito bom, mas naquele cargo ele está perdido? A gente consegue identificar nessa fase da gestão de processos. Depois disso, a gente começa a fazer um mapeamento dos processos, que é diferente das atividades. Uma coisa é você identificar quais as atividades que compõem os processos, mas outra coisa é você identificar o processo que está precisando de mais ajuda. E aí eu vou definir os fluxos. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Imagine uma empresa que vende produtos. Então, um processo de uma empresa varejista é processo de venda. Então, o processo de venda ele é composto por várias etapas, compreende? A prospecção do cliente. Sim. Esse cliente vai até a empresa, ele consulta o produto é mostrado ao cliente por um colaborador. Até ele decidir pela venda, tem um tempo, não tem? Sim. Isso é o processo de venda. Se isso não estiver muito bem estabelecido, o que é que vai acontecer? Um vendedor vai fazer esse mesmo processo de um jeito, o outro vai fazer de outro jeito e o outro vai fazer de outro jeito. Não vai existir padronização. Para um empresário, fica difícil dele avaliar o resultado ou controlar quem fez o quê e quem errou. E Não quem tem acertou. como. E quem acertou também, né?
Para o colaborador, ele está perdido, porque como ele não tem fluxo, ele faz do jeito que ele quiser. Aí eu lhe pergunto, você acha que o cliente sente isso? E muito. Sente principalmente a insegurança desse colaborador, porque como não tem processo, esse colaborador fica lá totalmente inseguro, perdido. E o cliente sente. É. E sentindo essa insegurança, o cliente vai fazer o quê? Procurar Procurar outro. outro. Procurar um novo produto, um novo lugar, algo que possa atender ele de uma forma muito mais organizada. Exato. Wendy, em meio de tanta estratégia, você é uma mulher muito estratégica, É. muito planejadora. Eu queria saber qual é o valor que você tem, tanto profissional quanto pessoal, aquilo que você não abre mão. Eu não abro mão da verdade. Eu não abro mão da honestidade. Se eu sou capaz de entregar aquilo para um empresário, eu vou lá e digo, eu sou capaz de entregar. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião extra com o empresário para a gente alinhar expectativas. Porque eu fiquei preocupada do que eu entregaria com o meu serviço e o que ele estava esperando do meu serviço. E ele olhou para mim e disse assim, Wendy, nenhum consultor até hoje na minha história tinha parado para fazer isso. Um momento de alinhar o que eu quero e o que você pode. Porque comunicação é tudo, né? Sim. A comunicação limpa, ela é libertadora, transformadora. Então, eu não abro mão dessa comunicação limpa através da honestidade e da verdade. Falando em comunicação, você também é educadora e professora. Me Sim. conta mais sobre esse lado da sua vida, que há tantos anos você já atua e que eu sei que mora no seu coração, que você tem uma paixão enorme por ensinar. Mora. Na verdade, a minha conexão com a educação me aproxima da consultoria, me aproxima dos negócios. Eu percebi que o meu legado, tem algo em comum, comunicação, educação, consultoria, que é uma palavrinha só, transformação. Então, com o meu trabalho, eu consigo, desde tenra idade, porque eu comecei a trabalhar na educação superior com 23 anos, eu consigo transformar pessoas. E foi uma virada de chave quando eu vi que com o meu conhecimento, com a minha experiência, inclusive escutando histórias dos meus próprios alunos, histórias de negócios, já que eu sou da área de gestão, eu conseguiria ajudar as empresas a transformarem seus negócios através de uma pitadinha, de uma pílula de educação. Kaelissa, isso é muito mais escalável, porque uma coisa é você ensinar para uma turma de 30 alunos. Outra coisa é você transformar através do seu conhecimento uma empresa que tem ali 200 funcionários. E aí essa empresa com 200 colaboradores, vamos dizer que aí tenhamos uma família de 4 pessoas para cada colaborador, a gente teria aí uma matemática bem básica, 800 pessoas impactadas. Percebe o que um trabalho bem feito pode fazer? Então, eu me sinto muito feliz e muito honrada e muito orgulhosa de mim, de ter tido a coragem, naquele dia que a gente conversou, dar essa virada de chave para me posicionar melhor e fazer com que as pessoas entendam a minha voz. Porque, veja, tecnicamente eu já vinha trabalhando há muito tempo, mas eu não conseguia comunicar isso de maneira eficaz e eficiente com o mercado. E hoje eu consigo fazer com que esse mercado entenda o que eu consigo fazer por eles. Então, o impacto do meu trabalho, ele é muito mais visível hoje do que há pouco tempo atrás. Quero lhe agradecer aqui. Aproveitar esse momento, né? Para Mas agradecer é dedicação pela orientação. sua, é conquista sua, Wendy. Eu sempre falo isso, o quão grandiosa que você é, né? Eu falei na primeira reunião que essa mulher começou a me falar o que ela era, o que ela fazia. Eu disse, como assim? Que grandiosa que você é, Wendy. Eu fico muito feliz de você estar colocando tudo isso para fora. Você sabe, né? O quanto que eu vibro por você. Sei sim. Wendy, nesse momento eu queria que você me falasse de uma visão de futuro. Como que você se imagina daqui para frente, daqui a uns 5 anos? Aonde que você quer levar o seu nome, o seu método? Você falou muito agora do propósito, né? O quanto que você consegue, com esse movimento, com o método Core, impactar tantas famílias.
Ah, sonhar é bom, né? Sonhar é Muito. bom. Eu sonho alcançar mais empresas, deixar aquela região geográfica de Mossoró e começar a expandir o meu negócio, de modo que eu consiga ajudar mais empresários cansados a transformarem os seus negócios e tornar esses negócios mais saudáveis e sustentáveis. Então, Kaelissa, a minha visão é expandir para o Brasil esse meu trabalho e talvez avançar para outros níveis de assessoria, consultoria ou uma mentoria empresarial, quem sabe? Perfeito. Penso em outras etapas. Maravilhoso. Tem muita gente no mercado que com certeza precisa da sua consultoria, do seu método Core. Para essas pessoas que estão te conhecendo agora, Wendy, fala para elas aonde que elas podem te encontrar, como que elas têm acesso a essa consultoria, a esse método que é totalmente exclusivo e que já tem uma experiência vasta no mercado. Meu contato é o meu WhatsApp, mas também o meu Instagram. Então, quem quiser me seguir, @Wendy Bezerra. Lá você vai ter algumas pílulas de conhecimento, tanto na área de desenvolvimento humano, no desenvolvimento de competências, quanto na área de criação de estratégias, de resultados e avaliação de resultados, ou mesmo na área de organização de processos. Eu sempre estou ali falando um pouco sobre o meu trabalho, o que eu faço nas empresas. E também o meu WhatsApp, 996497606. Pode falar diretamente comigo que a gente marca um horário, a gente faz um meet ou eu vou na empresa para a gente conhecer quais são as suas dores. Você vai entender, né, diagnosticar qual é a Isso. necessidade e também falar, alinhar aquelas expectativas que você falou agora, como que você pode realmente Ajuda. orientar e ajudar esse empresário. Isso. Wendy, nesse momento tem algo muito especial para você. Sim. Nesse momento eu quero pedir a ajuda da produção maravilhosa. Anotação. Wendy, hoje é muito mais do que uma entrevista. Hoje é uma data especial, um momento especial, aonde a sua marca, Wendy Bezerra, aquela marca que você chegou para mim, Kaelissa, vamos construir. Eu quero construir o meu nome, dar voz ao meu método. Uhum. Hoje a sua marca é reconhecida como a marca essencial, Wendy. Uma marca que foi construída com propósito, com essência, com autenticidade e principalmente com excelência no mercado. Eu quero que no dia a dia, ao olhar para esse símbolo, que você lembre da sua marca, do seu poder, de você, Wendy, tá? Tá bom. E que você lembre de toda a sua trajetória, do seu potencial, da sua jornada até aqui, de tantas empresas e famílias que você já ajudou e orientou. Parabéns, Wendy, Obrigada. por esse reconhecimento, por esse símbolo. Obrigada. Foi um prazer e uma honra enorme ter você aqui comigo nesse programa que as marcas essenciais se reúnem. Uhum. Cada convidado aqui é escolhido a dedo, não é por acaso. Cada um aqui tem uma jornada, um propósito e é um momento realmente de celebração da sua marca, Wendy. Parabéns. Obrigada pela honraria e com certeza ficará marcado esse dia no meu coração, na minha mente, na minha alma e guardarei com muito carinho. E encerramos aqui mais um episódio do nosso programa com ela, Wendy Bezerra, uma marca essencial no mercado que vem se destacando e ajudando diversas empresas na região. O The Essential Talk fica por aqui e eu te espero no próximo episódio.